A história começa mostrando uma espécie de rio de ácido ou coisa do tipo e um portal se abrindo em uma pedra. Duas pessoas aparecem, uma delas diz pra outra tomar cuidado e ela responde dizendo pra ela não se esforçar demais. Um guerreiro chamado Yi Zuan tava esperando na frente desse portal e o que sai dele é um ser estranho que pergunta quem ele era. Ele responde que tava ali pra tomar o que era desse monstro, ou seja, ele tava basicamente chamando ele pra porrada. O nosso protagonista então usa seus poderes de fogo pra atacar esse monstro e acerta ele com um golpe bem dado. Os dois começam a lutar e logo o protagonista toma uma porrada violenta. Ele toma mais alguns golpes e leva um chute que o joga pra longe. Ele então se revolta e usa sua transformação de fênix, o que o deixa coberto de fogo e o faz avançar com tudo pra cima desse monstro. Mesmo assim, ele é pressionado pelo monstro e a luta termina com um cara estranho, que é basicamente o espírito da água, chamado Ziye, criando uma barreira de gelo pra parar os dois. Ele parece já conhecer esse cara e o Xing, e logo depois aparecem duas pessoas atrás dele, o espírito da terra e o espírito da floresta, dizendo que o selo foi aberto. A cena corta mostrando mais um cara chegando pra porrada. Ele é o espírito do metal e ele responde que se foi aberto só precisavam fechar o selo novamente. Uma espécie de dragão captura as duas garotas de antes, dizendo que o protagonista, que aparentemente é o espírito do fogo, abriu o selo de forma imprudente, que o seu filho, que é um Qilin, desapareceu causando o caos no mundo dos demônios. Ele fala pra ele trazer seu filho de volta se quiser ver seus entes queridos mais uma vez. Ah, Master, mas eu não tô entendendo nada da história. Pois é, cara, nem eu. Após a abertura, a gente vê uma menina voltando pro seu vilarejo após ter coletado umas ervas por aí. Ela conversa com uma velhinha que ela chama de sábio da montanha, que diz pra ela levar um pouco pro seu pai. Logo após isso, a gente conhece um velho tarado chamado Ku Huang. Nada de fazer piadinha, hein, rapaz? O Ku no nome dele se escreve com Q. É isso aí. Ela leva as ervas que coletou pro boticário e deixa elas com um cara lá. Ela pergunta a ele sobre seu pai, que descobre estar tratando de 3 pacientes e deixa ela passar pra vê-lo, mas no caminho ela esbarra nele e quebra o medicamento que ele tava carregando. Ela pede permissão pra ficar com a veinha lá, que é o sábio da montanha, dizendo que ela sempre os ajudou e agora tá com dor nas pernas, e ele permite, mas dá uma missão a ela, a de pegar uma resina de não sei o que lá que ficou pronto lá no outro lado da montanha pra ele, já que ele tava ocupado. Ela vai e no caminho 3 sujeitos estranhos abordam ela perguntando se havia alguma aldeia por perto pra eles passarem a noite e descansarem. Ela, nada burra, dá uma localização falsa pra eles e eles acreditam. Indo embora logo após, ela sai correndo dali e acaba tropeçando, rolando morro abaixo. Ela bate a cabeça numa espécie de pedra com algo escrito e ao recitar o que estava escrito, uma luz azul começa a sair da pedra. Ela então se assusta com um pato e joga ele pra longe no susto. Ela decide seguir esse pato por algum motivo e vai parar em um lago. Tomando banho nesse lago tava um garoto lindo e shapeado, que tava pelado inclusive. Ela acaba caindo no lago junto com o pato e o cara salva o pato em vez dela. Só falta vir um lacrador chamar o cara de machista agora. Depois ele se aproxima dela e ela o derruba chamando ele de pervertido. A cena corta com ela pedindo desculpas a ele e perguntando que horas eram. Ele responde 4 horas da tarde e ela vê que tava ferrada porque não ia conseguir voltar pra casa antes do anoitecer. Ela comenta com ele que tava procurando uma pessoa chamada o Bêbado pra pegar o que o seu pai pediu e ele fala que também tava o procurando e que conhecia um atalho pra vila dela. Ela pergunta o que significava o texto Montanha em Volta Sagrada que tava escrito naquela pedra e ele fala que explicaria se ela comprasse um dos seus patos. Ela dá uma despertinha e diz que iria comprar se gostasse da explicação dele e explica dizendo que antigamente naquela montanha existiam muitos demônios que devoravam os humanos. Os humanos não podiam fazer nada contra os demônios e já estavam desesperados. Isso até surgirem 5 espíritos de cada elemento: metal, madeira, água, fogo e terra. Eles juntos formaram o grande selo no topo da montanha e selaram o mais terrível de todos os demônios. Depois prenderam os outros demônios na montanha com um pilar de cada espírito em cada saída da montanha. A garota pergunta por que o pilar é necessário se os demônios já estão selados e ele responde dizendo que os menores não estão, então isso é pra mantê-los longe dos humanos. Eles chegam na casa do velho bêbado, onde ela deveria pegar a resina pro pai dela e na saída ele pergunta o nome dela. Ela diz que se chama Xiao An e ouviu do velho que ele se chama Zuan. Engraçado, é o mesmo nome do espírito do fogo que aparece no começo. Meio suspeito, hein? A cena corta com o líder da vila ouvindo um sino bater. Esse sino era pra alertar que tinham inimigos chegando. Esses inimigos eram aqueles 3 andarilhos que pediram informação a Xiao An antes e o Ku Huang desce pra enfrentá-lo. Será que eles vão resistir ao poder do Ku? Eles lutam um pouco, mas com poucos movimentos o Ku é derrotado, mas é salvo da morte por um guerreiro muito pica da vila que desce pra enfrentá-los. Vendo a luta tava a Xiao An, que chegou ali na hora e queria ir lá, mas é impedida pelo Zuan. Esse guerreiro, mano, muito pica, luta com um desses
estranhos e que luta mais linda, viu? A animação desse anime é fora de série, velho, cê é louco. Ele chega a ferir um deles, mas os dois o atacam ao mesmo tempo e ele acaba ferido. No entanto, ele não morre e continua lutando. Apesar disso, ele acaba perdendo e quando ia ser morto pelo inimigo, o Zuan aparece ali e o salva. Sim, ele realmente é o espírito do fogo, que torra esse inimigo até não sobrar mais nada dele. O pato que sempre anda com ele, então pergunta se ele esqueceu do seu juramento e geral fica assustado pelo pato ter falado. O Zuan então chama o último inimigo pra porrada e esse inimigo joga seu chapéu pra longe, achando que tá pagando de gostosão, mas certeza que ele vai levar um pau. A cena corta mostrando um lugar ali perto com várias crianças subindo um morro e chegando em uma casa. Elas estavam roubando comida dessa casa, mas logo um garoto chamado Dan, que morava ali, chega e espanta eles com uma arma que eu não sei o nome. Após isso, o seu irmão, que estava longe há mais de um ano, volta pra casa e ele o abraça. Eles conversam um pouco e seu irmão diz que não precisaria voltar pra onde estava e poderia ficar com ele. Eles conversam mais um pouco e uma explosão acontece do outro lado da montanha. Eles descem pra verificar e a gente descobre que essa explosão era onde estava acontecendo a batalha. Os inimigos que o Zuan estava enfrentando eram demônios e o último deles se transforma na sua forma original de pavão e o ataca, mas uma luta insanamente bem detalhada e animada acontece, e a luta acontece tão rápido que eu não consigo nem mesmo descrever ela aqui pra vocês. Simplesmente acompanha ela enquanto eu falo. Zuan tava levando a pior, mas após ser jogado numa pedra consegue revidar e lançar esse pavão pra longe. A luta segue com o Zuan dando um pau nesse pavão que acaba voando pra longe e fugindo, ou pelo menos era isso que parecia, porque após a rapaziada que lutou antes do Zuan chegar voltarem pra vila, esse pássaro aparece atrás do líder da vila enquanto ele dava um discurso e pergunta onde ele estava. O líder não entende de quem ele estava falando e na mesma hora o Zuan chega dando uma bicuda nele. Ele consegue imobilizá-lo, mas ele usa as pessoas que estavam em volta como isca para distrair o Zuan e causa danos nele, que acaba sendo cortado na perna e no braço, ficando incapaz de lutar. Eles então têm uma conversa onde esse pássaro pergunta para ele por que ele estava protegendo humanos que só querem saber de guerras e batalhas, mas ele responde dizendo que isso não importa e queria impedi-lo de continuar a sua matança. Esse pavão usa um ataque onde sua penugem ficava exposta e quem olhasse para elas virava um demônio. É exatamente isso que acontece mesmo o Zuan avisando a todos para não olharem. Ele mata vários desses humanos e com isso consegue se transformar em outra forma, que o anime chama de besta da ira. Depois disso, ele usa uma magia na velha, que é o sábio da montanha, que faz ela falar a palavra Boticário, e basicamente Boticário é onde estava a tal pessoa ou ser que esse cara estava procurando. Ela aponta para onde esse lugar ficava na vila, então ele vai para lá e o protagonista, após botar uma máscara em um lado do seu rosto, vai atrás dele. Um desses humanos que virou demônio era o Kuhuang, que você deve lembrar só pelo nome, mano, e ele tenta atacar seu próprio filho, mas é salvo pelo irmão daquele garoto chamado Dan. No entanto, esse demônio consegue encurralá-los e o garoto Dan, após tomar coragem, ataca esse demônio com um pedaço de pau, mas infelizmente acaba sendo acertado por ele. Por um momento, o Ku recupera o controle sobre seu corpo e pede pro irmão do Dan o matar, e é isso que ele faz. O seu irmão Dan acaba morrendo em seus braços em uma cena bem triste e a cena corta pro Zuan novamente lutando contra aquele demônio. Ele começa a luta perdendo e é jogado longe com uma rajada de poder. Ele pensa que a luta acabou, mas não. Logo ele vê o Zuan firme e forte, completamente coberto de fogo, que o ataca com tudo e a luta continua. Eles chegam até mesmo a empacar um poder no maior estilo Dragon Ball e o Zuan tava prestes a perder, com o poder do adversário chegando a cortar sua pele. Porém, ele usa seu poder máximo e simplesmente rasga o poder do cara no meio com as próprias mãos. Além disso, ele dá um soco que atravessa o seu coração, o que finalmente o derrota. Ele volta para sua transformação de pavão e o Zuan pergunta por que só alguns humanos viraram demônios com aquele poder dele, e ele fala pro Zuan entrar em uma salinha bem atrás dele se quisesse saber. O chefe da vila, no entanto, aparece desesperado dizendo pra ele não entrar ali, e quando ele entra, ele vê uma criatura acorrentada e ferida. Obviamente, o Zuan fica puto com isso e o traz pra fora. O líder da vila diz que ele não podia levá-lo, mas o Zuan lança um olhar de ódio pra ele. O pavão então fala que isso não acabou só porque ele foi derrotado e que os humanos precisam pagar pelos seus pecados. O Zuan não fala nada e vai embora carregando a criatura misteriosa. A cena corta mostrando a vila com várias pessoas feridas e a Anki procurando junto a um grupo mais daquelas criaturas que o Zuan levou. Ela avista um membro desse grupo desce com uma corda pra pegá-lo, mas a pedra onde ele tinha amarrado a sua corda se solta e ele cai pra sua morte. Não só isso, mas a Anki vê uma pedra caindo na sua direção. Após isso, ela acorda e se pergunta por que teve esse mesmo sonho de novo, indicando que ela teve o mesmo sonho várias vezes. Seu pai pede a ela um copo de água e ela o serve. Após isso, a cena corta com dois guardas da vila se perguntando como se livrariam do corpo daquele pavão. Eles estavam em dúvida, mas não por muito tempo, já que um tal de Mestre Shi aparece ali e simplesmente absorve o corpo do pavão pra dentro de si. Ele pergunta onde o chefe da aldeia tava e vai embora. Os guardas comentam
que ele tava meio estranho. Depois disso, o anime mostra a Anki perguntando pro seu pai por que os demônios estavam atrás da criatura que tava presa na aldeia. Ele hesita em explicar por um momento, mas logo começa a dar sua explicação. Ele fala que 3 anos atrás a vila sofreu uma doença que matou mais da metade dos moradores, e aquela criatura que ele chama de pequeno demônio acabou passando pelo poço da vila e derrubou um sino no poço. Todos que beberam da água do poço depois disso ficaram curados. E logo após a explicação, o tal do Mestre Shi, que é irmão do chefe da vila, e mais um irmão dele aparecem ali acompanhado de mais 2 pessoas perguntando se a criatura foi levada. Ele responde que sim e que o portador do fogo o levou. Eles não entendem portador do fogo, então ele explica dizendo que é o espírito do fogo da montanha e que nem mesmo o demônio pavão foi capaz de derrotá-lo, então nem ferrando eles conseguiriam recuperar a criatura dele. Mas a Anki fala que já o conhece e tentaria recuperar a criatura dele. A cena corta para um mundo onde os demônios foram selados. Existiam outras bestas além do pavão, e através de uma mensagem que o pavão mandou a eles através de um pássaro estranho antes de morrer, eles descobrem sobre a sua morte. A besta da insanidade começa um monólogo dizendo que eles não mereciam ficar lá selados nesse lugar horrível enquanto os humanos estavam de boa na terra e blá blá blá, e basicamente termina seu monólogo dizendo que agora que o Qilin perdido foi encontrado, eles voltarão à sua antiga glória. Qilin é a criatura que o Zuan levou da vila e que o líder da vila chama de jovem demônio. Ela absorve aquele pássaro esquisito pra caramba e de alguma forma, que eu não sei como, começa a abrir o selo. O selo era uma torre gigante que vinha lá dos confins da terra, onde eles estavam presos, até as nuvens. E os 5 elementos, que são os de metal, chamado Shenjun, a da floresta, chamada Mozi, o da água, Ziye, o novo espírito do fogo, Jin Zuan, e a da terra, Shuren, e também o protagonista Zuan, vem esse selo sendo aberto. Sim, tem um novo espírito do fogo, mano. O protagonista é o espírito do fogo aposentado, digamos assim. Além disso, a besta da insanidade manda alguns guerreiros pra trazerem a besta sagrada de volta, que eu imagino ser o Qilin. E é aqui que o anime se encerra, mano. Pelo menos por enquanto. Eu digo por enquanto porque, pelo que eu li por aí, é um anime que ainda tá em produção e tá sendo feito aí por um estúdio pequeno, tá ligado? Então eles não têm condições de ficar lançando muitos episódios rapidamente. Eles lançaram 3 episódios em 2020 e até agora nada de lançarem mais, mas quem sabe em breve não saia, não é? Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, não esquece do like e comenta aí pra mim saber que você quer, fechou? Quando sair os próximos episódios eu trago pra vocês.